Então vamos lá. Primeiro eu queria começar o dia de hoje agradecendo a oportunidade do TDC, porque se eu estou aqui enquanto uma mulher líder, não mãe de 4 filhos, mas uma mulher que trabalha aí com agilidade e liderança, eu devo tudo isso e muito mais ao que eu aprendi com a comunidade e ao que eu cresci enquanto profissional, né? Não poderia começar a falar da Isabela ou de liderança e equilíbrio sem falar de um evento que eu participei do TDC, que chamava TDC for Women, onde eu me recordo que perguntaram sobre demissões pós-maternidade para alguma pessoa da plateia, e aí algumas pessoas levantaram a mão, que estavam do meu lado, e eu tinha 35 anos e não sabia que eu tinha um problema na área, né, que era ser mulher na tecnologia, porque eu comecei a sentir que os meus problemas eram muito latentes, igual das mulheres daquela sala, por exemplo, no assunto demissão pós licença maternidade, que eu, com 4 filhos, consegui ser demitida 5 vezes porque eu perdi gêmeos no meio do caminho. E eu não sabia que eu tinha um problema, né? Eu realmente entendia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer os meus objetivos, e para mim, assim, quando eu engravidava, sabia que ia ser mandada embora e já estava olhando o próximo trabalho. Então, acho que poder voltar hoje, 7, 8 anos depois disso, e contar uma história de ressignificação de carreira, para mim, chega me emociona, tá? Então, acho que vou falar um pouquinho, acho que a ideia aqui não é trocar muito sobre o que eu consegui enquanto liderança, tá? Mas sim os desafios, o que a gente construiu enquanto família, né? E porque uma coisa não anda sem a outra, né? E aqui, pessoal, eu vou deixar só para a gente se conectar no LinkedIn para trocar posterior, tá? Aqui é um pouquinho do meu background. Eu atuo com transformação, dígito e estratégia aí nesses últimos 5 anos, mas eu tenho 20 anos de carreira, tá? E aqui são alguns dos resultados que não é o que a gente vai falar aqui, apenas para falar que existe uma mulher que trabalha e que vai atrás aí da busca de liderança. Mas eu queria fazer das palavras do Fê as minhas aqui, né, para começar. Quando a gente fala sobre realização profissional e pessoal, eu acho que a gente não deveria buscar um estereótipo feminino, né? Eu trago o lado feminino porque a mulher sai de dentro de casa para alcançar sua carreira profissional e aí alguns trabalhos precisam ser compartilhados, né? Mas antes de a gente começar aqui, eu queria que, enquanto indivíduo, pessoa, né, você olhasse para a sua vida e pensasse assim, como você se sente, né, quando o assunto é realização profissional e pessoal. Eu vou pedir que, se eu tivesse presencial, com certeza iria ver vários bracinhos levantados aqui, mas eu queria que vocês escrevessem no chat, 1 para feliz, né? 2 para exausto, 3 para de novo não, e 4 para que desespero, né? Quando o assunto é esse equilíbrio entre o teu lado profissional e o teu lado pessoal. Posso pedir para vocês escreverem no chat aí? Sim? Já escreveram, pessoal? Bom, o que eu posso trazer aqui para vocês é que para mim sempre foi desesperador, né? Eu não sei se isso bate um pouco aí com o que vocês estão trazendo, mas eu sempre entendia que eu precisava mais, eu tinha que dedicar mais tempo e isso fazia com que os pratinhos da minha casa não dessem certo, né? E cada vez que a gente buscava um pouco mais de desafio, seja profissional ou mesmo com os filhos que foram chegando dentro de casa, né? Porque, como eu mencionei para vocês, eu e meu esposo temos 4 filhos, as complexidades mudam, né? Aumentam, e aquilo que você tem de aprendizado para um filho, por exemplo, não serve para o outro. E eu entendo que nós somos resultados daquilo que a gente quer criar enquanto vida, né? Então, já tive líderes que me falou que equilíbrio entre lar, família, equilíbrio entre trabalho não existia. Você podia buscar um balanceamento.
E essa palavra me fez refletir muito, porque se hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, e que consigo organizar as tomadas de decisões, é porque, de fato, a gente colocou isso como objetivo nosso enquanto família. E aí, pessoal, quando eu olho para a minha carreira e para as oportunidades que vão vindo, e eu começo a me questionar tudo que eu entendo enquanto mulher como uma obrigação, eu abraço todos os problemas como se fossem meu. E é natural, pelo menos eu vou falar sobre o viés de uma pessoa que trabalha com transformação, a gente tem uma disciplina de resolver problemas, né? E de repente, pessoal, eu gosto tanto de problema que o problema de todo mundo é meu. E aí o que acontece? Eu estou resolvendo o problema de todo mundo e não estou resolvendo o meu. E abraçar ou não uma oportunidade quando você tem a possibilidade ou quando essa oportunidade bate na sua porta te gera vários níveis de insegurança. E dentre eles eu vou trazer as minhas maiores aqui, mas essas eram individuais minhas, né? E aquilo, não tem família sem a colaboração de todos, né? Quando eu fui levar em pauta para o meu companheiro, né, o que eu poderia fazer, ele foi um grande impulsionador da minha carreira. Porém, como eu disse para vocês, eu abraçava o mundo e todos os problemas, a superpoderosa era eu, né? Então, roupa das crianças, eu saía correndo para saber se estava pronto. E assim, hoje eu tenho filho de 18 anos, eu tenho um de 16, eu tenho uma de 12 e uma de 6. E como que você gera autonomia, né? Autonomia para as pessoas fazerem o que elas têm que fazer. E aí eu vou fazer um flashback lá no início da minha carreira com agilidade, que foi mais ou menos em 2009, 2010, que foi quando meu segundo filho tinha 2 anos, mais ou menos. Eu procurei no Google como motivar pessoas, engajar as pessoas a fazer o que elas têm que fazer, né, sem que a gente precisasse ter controle. Curiosamente, eu caí no Scrum. Essa foi a minha motivação de entrar na agilidade. Então, a agilidade, apesar de eu ser gerente de projeto na época, ela não era direcionada ao projeto. E aquilo começou a ser usado na minha vida como um todo. Então, o que, que nós fizemos? Eu e meu companheiro sentamos, colocamos um brainstorm de dores que nós tínhamos aqui, dores também, né, das crianças, mas aqui muito mais direcionada a quem era o business owner ali, né, de quem patrocinava tudo aqui dentro de casa. E a gente chegou numa decisão de que tudo que nós iríamos fazer daqui para frente, ele teria que buscar uma maximização dos nossos investimentos dentro da casa, enquanto família. Isso significa como que eu consigo maximizar o estudo das crianças, como que eu consigo maximizar minha carreira, como que eu consigo fazer a gestão dos riscos que a gente tem, porque afinal, né, 4 filhos, uma única pessoa não mantém as contas, né? E como que a gente conseguia trazer eles para co-criarem isso conosco? Porque no final a gente queria formá-los como pessoas que são orientados a resultado e não a tarefa, né? E como que a gente criaria aí essas tarefas compartilhadas entre os membros? Então, a gente, enquanto família aqui, né, 25 anos depois, eu e meu companheiro, a gente tem uma missão junto com eles, que é ser a nossa melhor versão. E o que, que isso significa? Significa que a gente trabalha dentro de casa com eles, é questão de filosofia, nem vou falar uma questão religiosa, mas uma questão muito de respeito ao próximo, né? E a gente, eu e meu marido, a gente brinca que a gente queria trazer para eles o porquê das coisas que a gente estaria fazendo. E aqui a gente fez um depara sobre os objetivos que a gente tinha estratégico enquanto família, e aí eu vou trazer para vocês as ações, né? Então, eu e meu marido, inicialmente, quando nós entendemos que nós tínhamos 4 filhos, a gente entendia que a gente tinha que ter um olhar muito forte sobre a questão do custo de vida, né? E como que a gente criaria ali redução de desperdício, porque eu não consigo gerenciar tudo que as pessoas fazem, mas eu posso promover que eles tenham responsabilidade. Então, tempo de banho, comida, desperdício, todas essas coisas, né, para que haja um nível de consciência. Porque se você não trata esses assuntos, a pessoa pode não ter consciência. A questão de ser melhor no que fazemos, né? Uma das barreiras que eu sempre tive na minha carreira foi a questão do idioma. E aí, o que, que aconteceu na pandemia? A minha filha mais nova, que hoje tem 6 anos, ela adquiriu fluência no inglês através de YouTube
e Netflix. E o meu marido, ele tinha feito curadoria do conteúdo que ela iria assistir quando ela tinha 1 ano e meio a 2. E aí, de repente, ela começou a trazer, a conversar em inglês dentro de casa. Então, como que a gente promovia e impulsionava para que isso fosse elevar o nível, né, da tropa aqui. Então, uma das necessidades que nós entendemos aqui era trazer o inglês para dentro de casa, além da pequena, né, que, enfim, ela dá aula para a gente. Como que a gente faria para ter um aumento de renda? Então, aí eu vou contar um pouco mais para você, e como que a gente conseguia construir com eles uma cultura de colaboração. Porque se eu tenho uma cultura de colaboração, as pessoas fazem o que elas têm que fazer, naturalmente eu consigo dar vazão às outras coisas que são focos importantes para mim, mas eu precisava deixar isso, né, todo mundo alinhado. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui foram criados juntamente com eles, tá? Primeira coisa que nós fizemos, enquanto família, foi virar minimalista. Desapegamos de tudo. Doamos 6 carros de tranqueiras, né? Quando nós saímos de uma casa de 100 e poucos metros com um apartamento de 68, com a filosofia do que eu preciso para viver. Eu falo que a gente vive sob demanda. A primeira coisa é não vamos gastar tempo com coisas que para a gente é inútil. Aqui é um pouquinho da casa e como eles se habituaram, né? Então, quarto totalmente funcional, a minha cama é no teto, enfim, a gente vive a gente fala que nós somos engraçados. Mas aqui, esse desapego, ele tem um cunho muito importante para a gente, porque ele nos traz leveza. Então, eu, muito facilmente, se eu estiver passando um problema no trabalho, pelos meus custos ser baixo, eu consigo tomar uma ação, eu consigo gerenciar a minha vida de uma maneira mais clean, mesmo tendo 4 filhos. Então, essa foi a primeira decisão que nós tivemos há uns 4, 5 anos atrás. Traçar quem somos, né? Aqui eu trabalho com mentoria, pessoal, no Mais Mulheres na TI, eu sou fundadora, e eu trabalho muito sobre os seus objetivos de vida, né? Quem eu sou na fila do pão e como que eu vou trabalhar essa estratégia para adquirir alguém. Então, essa de ser o melhor no que fazemos, eu uso um Canvas, eu coloquei aqui para vocês como uma opção para vocês preencherem. Se vocês quiserem, a gente pode trocar figurinha, eu ajudo vocês a preencher, apesar de ele ser bem dinâmico, que é o seguinte: eu só consigo melhorar aquilo que eu conheço. Então, para ser melhor, né, no que nós fazemos, eu primeiro preciso saber para onde eu quero ir. Então, acho que identificar a minha proposta de valor há 8 anos atrás foi chave principal, né? Quando eu encontrei aqui o TDC, eu acho que foi um momento para mim assim que virou minha chave, tá? E aí, uma cultura de colaboração. Como eu mencionei para vocês, depois que nós dividimos muitas coisas da casa, onde eles reconheceram, especialmente as crianças, né? O que eu sou capaz de fazer ou como eu vou fazer aquilo, eles mesmos se auto-organizaram, eles mesmos criaram o planejamento deles. Esse planejamento ele está pequenininho aqui na esquerda, mas ele mostra para nós é, quem desce o lixo, quem leva os cachorros para passear, quem lava a louça. Então, eram coisas que geravam maior atrito entre eles, tá? A questão da cultura de colaboração com o idioma, né? Tudo que a gente pôde trazer de idioma para dentro de casa, eles usam, então, lista de mercado é feito em inglês, né? Coisas assim do dia a dia, para que tenha essa vivência e não pene aí igual eu, que levei, sei lá, 40 anos para adquirir fluência no inglês, né? E a questão de a gente o tempo todo, eu pus aqui o quadro do Kanban como uma representação de visibilidade. Eles não utilizam um Kanban, tá? Eu acho que eles são bem organizados já sobre esses planos que eles têm, mas a gente trabalha muito a questão de feedback e quem está devendo o que para quem, né? Quando um está fazendo mais, você está prejudicando o outro, a gente traz isso para dentro de casa. E, óbvio, a gente fez ali os nossos acordos, né? Esses acordos, pessoal, foram criados por eles, tá? Então, dado os nossos maiores problemas que a gente tem de um irmão cortar o que o outro está falando, um irmão pegar e responder sem entender a pergunta. Então, todas essas coisas que a gente viu com muita repetição, a gente colocou os problemas assim na lousa e pedimos para eles quais seriam os nossos acordos para ter uma comunicação melhor, né? Porque maior desafio que a gente tem enquanto pais não é os irmãos se gostarem, é eles conseguirem conversar e se compreender, porque se eles conversam e eles se compreendem, a gente não tem conflitos, né? Então, aqui, respeito às pessoas, como eu falei para vocês, a gente trabalha muito uma questão ali de filosofia, né, com eles e tal,
respeitar a conversa de cada vez, sempre uma intenção positiva, estar presente, então tem muito dispositivo, a gente joga junto online, mas assim, muitas vezes a gente está sentado e está todo mundo, cada um no seu celular, então a gente traz jogos lúdicos com eles para que a gente tenha momentos presentes, né, entre família. Respeitar, né, os acordos que eles mesmos trouxeram, ouvir antes de falar, perguntar se houver dúvida, foca em apoiar os outros, né? Aqui é uma coisa muito legal, não falar do outro e sim falar com o outro, porque é muito de eles virem para mim reclamar porque um fez, o outro deixou de fazer. E na verdade eu quero que eles conversem entre si. Então, não vem falar do outro, vai falar com o outro, né? Dar e receber feedback e ter tempo de não fazer nada, porque uma vida com muita disciplina também, como eu estou trazendo para vocês, ela gera, se você não tiver o tempo do ócio, se você não tiver o seu tempo, que nem a gente brinca aqui, o tempo do casal, o tempo do fazer nada, isso também tem que estar, né? Porque senão a gente cria um estresse contrário, né? Então, você sempre está ocupado fazendo coisas e você também deixa o seu bem-estar de lado, né? E aí, pessoal, as dicas e sugestões que eu trago para vocês em como buscar essa auto-organização você saber suas habilidades, identificar as dores incomuns, né? Fazer mesmo um brainstorm, uma votação, mapear o seu propósito e o valor que você tem para o mercado, igual eu mostrei para vocês o Canvas. Por que isso? Porque se você mostra para os outros, pelo menos aqui dentro de casa, todo mundo entendendo para onde eu estou indo, ou para onde eles estão indo, porque também desenhei o deles, fica claro para todo mundo que às vezes você precisa ceder mais para alguém poder atingir seu objetivo, né? Criar essa proposta de valor compartilhado, né? Definir os objetivos, não tem como a gente não sair sem um acordo, e feedback o tempo todo, tá? E aí, pessoal, essa é a galerinha aqui da casa, apesar de eu morar em 68 metros, também tem duas cachorras, porque as cachorrinhas aí são missão deles, né? Então, tem que dedicar, tem que cuidar, tem que zelar, dar banho, levar para passear e etc. Tô dando missão. E eu entendo que existe equilíbrio entre vida e trabalho, tá? Hoje eu posso dizer que eu tenho opções de escolha. Antigamente eu achava que eu tinha que pegar qualquer coisa, né? E eu espero demais, de verdade, que você consiga ser feliz, né? E aqui fica minhas considerações finais, né? Dividir para conquistar, agradecer, acho que, pela vida, e aí eu falo vida, eu falo tudo que eu adquiri até hoje, né? Não só a família, como especialmente o meu desenvolvimento enquanto mulher, carreira, liderança, assumir uma transformação, com times multidisciplinares, com barreira de idioma, e você tendo que se desafiar. Então, para mim, eu vejo que todos são capazes, né? Especialmente porque eu vi aqui dentro da minha casa que os outros eram capazes, eu também. Desfrutar o hoje, o melhor presente do nosso mundo é a nossa transformação, né? Que saúde não tem preço, pessoal, é caro pra caramba. Então, cuide da sua saúde, tenha como que eu falo, assim, um equilíbrio mental, a saúde física também, né? Amor não se acha na esquina, eu acho que você cria, você conquista, você bota lá, rega todo dia a tua plantinha. Minimalismo para nós trouxe muita leveza, e filho é bom e dura muito. É isso. E aí, pessoal, aqui tem algumas referências de tudo que eu passei aqui dentro de casa, né? Que eu uso isso em transformação dentro das companhias. Então, muito sobre a arte de resolver problema, pensamento sistêmico, todos esses temas a gente traz com eles, né? Para que a gente consiga, aí, enquanto pais, buscar a nossa melhor versão. E aí eu quero bater papo com vocês agora, porque só falei. Agora eu tô vendo vocês, eu acho. Agora sim. Vocês estão me vendo, pessoal? Das referências em texto, Ju, eu posso escrever aqui, tá? É importante, né? Eu vou escrever aqui. Mas eu digo assim, os mais importantes que eu vejo que eu consegui conciliar as duas coisas aqui dentro de casa com o trabalho, a arte de resolver problema, o pensamento sistêmico. Eu acho que você expandir a conversa, né? Quando você traz a pessoa para não bater no agente e olhar o sistema, vai entender por que, por exemplo, o agente está te cobrando coisas. Muito similar ao que a gente vivencia no processo de transformação, né? Quando você tem um conflito, por exemplo,
entre um PM que precisa entregar algo para alguém, e aí você fala, e o PM é chato, ou o PM não tá ajudando a gente. Na verdade, você tem que fazer perguntas antes, né? Então, por que o PM está te pedindo isso? Ou quem está pedindo isso para o PM? Então, eu faço isso muito dentro de casa com eles, né? Especialmente na questão do conflito. Tá, mas por que você precisa disso? Ou o que falta para a gente conseguir tal coisa, né? Eu acho que amplia que o problema nasce em outra vertente. Mas eu vou escrever aqui, tá? Para vocês quais são as referências e é isso, pessoal. Eu acho que o que eu tinha para trazer hoje é um pouco disso e de que é possível, com 4 filhos é possível.